O maior meteorito do Brasil já foi saqueado. É verdade, ele caiu na Terra muito antes de o Brasil sequer sonhar em existir. Um gigante de metal vindo do espaço, silencioso, imenso, praticamente indestrutível. Este é o meteorito Bendegó. E a sua história, acredite, não é apenas sobre ciência. Ela é política, caótica e, em alguns momentos, quase inacreditável. Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e malucas do Brasil. E se você curte desvendar esses mistérios do nosso passado, já deixa o seu like, compartilha com um amigo e se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. Valeu pelo apoio. Agora, vamos voltar no tempo. Imagina a Cena Sertão da Bahia, 1784. Um pastorzinho chamado Domingos da Mota Botelho está cuidando do seu gado quando encontra uma pedra escura e gigantesca. Diferente de tudo que já viu. Era o Bendegó, com mais de 5 toneladas. Essa rocha espacial era um colosso, mas naquela época ninguém fazia ideia do que era um meteorito. Para eles, era apenas um pedaço de ferro estranho e absurdamente pesado. A notícia se espalhou. Mas o que fazer com aquilo? A primeira tentativa de mover o Bendegó foi um desastre completo. Construíram uma carroça de madeira gigantesca puxada por várias juntas de bois. Mas o peso era tanto que a carroça desabou numa ribanceira e o meteorito rolou até o fundo do riacho Bendegó, onde ficaria esquecido por mais de 100 anos. Durante esse século de abandono, o Bendegó não ficou totalmente em paz. Moradores locais, fascinados por aquele metal que não enferrujava e parecia ter vindo do céu, começaram a tirar lascas dele. E aqui, a história fica ainda mais interessante. O que você faria com um pedaço de metal espacial? Bom, eles fizeram de tudo. Alguns artesãos perceberam que o material era incrivelmente resistente e puro. Com muito esforço, conseguiram forjar pequenos fragmentos e transformá-los em ferramentas, lâminas de facas e até pontas de lança improvisadas. Era uma arma vinda das estrelas, literalmente. Outros, atraídos pelo brilho exótico do metal polido, criaram joias, pequenos pingentes e amuletos, considerados por muitos como objetos de sorte ou proteção, carregando a energia do cosmos. E acredite se quiser, em vilas mais isoladas, onde o dinheiro era escasso, pedacinhos do Bendegó chegaram a ser usados como moeda de troca. Um fragmento de meteorito valia mais do que palavras. Ele virou moeda, joia e arma, tudo ao mesmo tempo. Um verdadeiro tesouro multifuncional no meio do sertão, avançando para o final do século XIX. O Brasil agora é um império, e o imperador, Dom Pedro II, um entusiasta da ciência, ouve falar da existência daquela pedra misteriosa. Ele entende imediatamente o seu valor científico e decide que o meteorito precisa ser resgatado e levado para o Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Começa então uma das maiores operações logísticas da história do Brasil Império. A missão de resgate, liderada pelo engenheiro José Carlos de Carvalho, foi uma verdadeira epopeia. O local era de difícil acesso. Não havia estradas, apenas trilhas precárias. A solução foi construir uma espécie de ferrovia improvisada, com trilhos de madeira, só para mover o meteorito. A carroça que o transportava era uma obra de engenharia à parte, projetada para aguentar o peso colossal. A viagem foi lenta, cheia de percalços. Levou meses. A cada morro, a cada riacho, era um novo desafio. A população local acompanhava a passagem daquele monstro de metal com uma mistura de medo e admiração. Parecia que o próprio meteorito resistia a sair do seu lar sertanejo. Mas, finalmente, depois de uma jornada heróica, o Bendegó chegou a Salvador e foi embarcado num navio a vapor para o Rio de Janeiro. Em 1888, ele foi inaugurado no Museu Nacional, tornando-se a peça central da coleção e um símbolo do avanço científico do país. Por mais de um século, o Bendegó reinou absoluto no museu. Milhões de pessoas, de estudantes a turistas, passaram por ele, maravilhadas com aquele pedaço genuíno do espaço sideral. Ele era a prova viva de que o universo era muito maior do que podíamos imaginar. Cientistas do mundo todo vinham estudá-lo,
analisando sua composição de ferro e níquel, tentando decifrar os segredos de sua origem, de sua jornada de milhões de anos pelo cosmos até cair aqui na Terra. Ele era um embaixador silencioso do universo, uma janela para a formação do nosso sistema solar. Mas a história do Bendegó, assim como a do Brasil, é marcada por reviravoltas trágicas. Em 2 de setembro de 2018, o país assistiu, chocado, ao incêndio que devastou o Museu Nacional. Um fogo que consumiu 200 anos de história, arte e ciência. 20 milhões de itens, incluindo fósseis únicos, múmias egípcias, artefatos indígenas, tudo virou cinza. Foi uma perda irreparável. Um golpe no coração da nossa cultura e da nossa memória. No meio da fumaça e dos escombros, uma pergunta pairava no ar. E o Bendegó teria o gigante do espaço, que sobreviveu a uma entrada flamejante na atmosfera terrestre, resistido ao fogo dos homens, nos dias que se seguiram, em meio à tristeza e à destruição, veio a notícia. Lá estava ele, empoeirado, um pouco chamuscado, mas inteiro. Soberano, o meteorito Bendegó havia resistido ao incêndio. Sua composição metálica, forjada no frio do espaço e no calor das estrelas, o tornara praticamente imune às chamas que destruíram quase tudo ao seu redor. Ele sobreviveu mais uma vez. Sua resiliência se tornou um símbolo poderoso. No meio da maior tragédia cultural do Brasil recente, aquele pedaço de rocha espacial permaneceu de pé, como uma promessa de que, mesmo depois da destruição, a reconstrução é possível. Ele nos lembrou que a história não acaba com o fogo. O Bendegó não é apenas um meteorito. Ele é uma testemunha. Ele viu o sertão virar nação. Viu o império e a república. Foi transformado em ferramenta, em riqueza, em objeto de estudo e em símbolo nacional. E no fim, sobreviveu ao nosso próprio descaso. Do espaço ao sertão baiano, da natureza ao caos político. Um meteorito que virou moeda, joia, arma. E por fim, um símbolo da incrível capacidade que o Brasil tem de destruir, mas também de sobreviver e resistir. A história do Bendegó é, em muitos aspectos, a própria história do Brasil, escrita nas estrelas e testada pelo fogo. Obrigado por assistir a essa jornada incrível. Seboki, gosto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!